na apostila, página 44, 47, 48, 49. Hoje nós vamos trabalhar sobre as sequelas do agente laranja e remanescentes radioativos soviéticos. Vamos lá. Pessoal, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre as sequelas do agente laranja no Vietnã. Foi o período da Guerra Fria. Período onde Estados Unidos, do lado capitalista, e a União Soviética, do lado socialista, eles estavam em uma tensão muito grande. Mas não só com eles, com os países que faziam parte do bloco socialista e dos países que faziam parte do bloco capitalista. Porque, na verdade, nunca houve uma guerra entre as duas potências. Porém, as duas potências, o que é que elas faziam? Elas davam armamento, davam suporte para os países. Aconteceu de 1961 a 1975, Guerra dos Estados Unidos e Vietnã. Essa guerra, ela teve perdas humanas e materiais que até hoje o Vietnã não conseguiu resolver problemas relacionados à saúde, que daqui a pouco nós vamos trabalhar. Os Estados Unidos. Todo mundo me escutando ou não? Estão me escutando? Sim, professor, mas eu acho que está dando a microfonia. Pessoal, eu vou pedir para todos desligar. Eu acho que tem alguns alunos que estão com o microfone ligado. É por isso. Eu vou pedir para todos desligarem. Beleza? Estão me escutando melhor? Sim, não, talvez? Sim. Sim, beleza. Então vamos lá. Sim, professor. Tá, beleza. Os Estados Unidos foi a primeira vez que os Estados Unidos ele entra numa guerra ou ele entra num conflito e ele se retira. E essa retirada dele desse conflito até hoje não foi bem explicado. Alguns vão dizer que os Estados Unidos perderam a guerra e outros vão dizer que os Estados Unidos não tinham mais interesse, os americanos, naquele território. Então foi uma questão que até hoje os Estados Unidos não conseguiu resolver. Os vietnamitas, eles tiveram a vitória, podemos dizer assim, porque eles conheciam muito bem o seu território. E como era um período pós-guerra, onde nós tivemos todas aquelas atrocidades na Segunda Guerra Mundial, essa notícia se espalhou para o mundo inteiro. Então, era noticiada no mundo inteiro essa notícia desse conflito entre os Estados Unidos e o Vietnã. As consequências da guerra. Foi usado um herbicida chamado dioxina, o chamado agente laranja. Por isso que essa guerra ela é chamada Guerra do Vietnã, e alguns vão dizer que é a Guerra do Agente Laranja. Mais de 80 milhões de litros desse herbicida foi jogado no território vietnamita. Olha a quantidade de herbicida. Esse é um produto tóxico. Depois nós vamos trabalhar. Teve problemas de saúde em vários setores, ou em várias partes do país. Pessoas que tiveram problema de saúde relativo a esse herbicida e houve contaminação do solo, da água e perda da biodiversidade. Pessoal, por que agente laranja? Alguém sabe me dizer por quê? Sim, não? Porque a coloração desse herbicida talvez era laranja? Era. Mas por que era laranja? Pela reação do produto químico? Não. Porque era o seguinte, Gabriel. Isso mesmo, Gabriel. Era agente laranja porque ele passava... Vou mostrar uma imagem para vocês. Que passava o avião e jogava esse herbicida. E esse herbicida, ele é muito tóxico. É muito prejudicial à saúde.
Então fez com que, como os Estados Unidos, por terra, ele estava perdendo a guerra, porque os vietnamitas conheciam muito bem o território. Os vietnamitas, eles sabiam muito bem o que é que eles queriam, quem que eles estavam confrontando. Porque eles já sabiam algumas estratégias dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Porém, os Estados Unidos, quando ele entra no Vietnã, ele não conhece o território vietnamita. Então, até ele entender como que funcionava toda aquela dinâmica do território, ele perdeu muito tempo. E ele foi perdendo muitos militares. Ele foi perdendo, porque os militares não conheciam aquela região. Os Estados Unidos perdendo essa disputa, ele começa a ter outras estratégias. Por quê? Por terra, ele não conseguia entender como que estava funcionando a dinâmica dos militares do Vietnã. Ele estava perdendo militares, ele iria entender. Então, uma forma de ele conseguir identificar muito bem o vietnamita na floresta, porque os vietnamitas eles se camuflavam muito bem, foi pegar aviões e jogar na floresta. Porque esse herbicida é laranja e quando pega na vegetação e quando pega no solo, ou no corpo, ou até mesmo na roupa, ele dá uma coloração diferente. Então, os militares americanos começaram a notar isso. E aí começaram a partir para o ataque. Só que esse herbicida, ele é tão forte que ele mata ou se perde a biodiversidade. Alguém está com o microfone ligado. Vou pedir para desligar, senão eu vou ter que desligar de todo mundo. Ou seja, o que aconteceu? Esse herbicida ele foi jogado muitas vezes. E muitas pessoas, termina a guerra, elas sofrem com problemas ou as consequências desse herbicida. Porque é um herbicida extremamente prejudicial à saúde humana. Extremamente prejudicial. Assim como os Estados Unidos tinha jogado as 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki no encerramento da guerra, onde as consequências daquela população foi pessoas, depois que nasceram e tiveram contato com a radiação, problemas de saúde e até problemas neurológicos e má formação de alguns órgãos, no Vietnã também vai acontecer. Os Estados Unidos, mais uma vez, foi muito criticado. Porque, mesmo na guerra, que a gente normalmente, tu odeia o teu inimigo, tu tens alguns códigos de ética numa guerra. Exemplo, não atacar igreja, escola, hospitais e jogar o herbicida, porque o herbicida, além de ele contaminar o solo, o ar e as águas, ele também traz sérios problemas relacionados às consequências. Então, os Estados Unidos, até hoje, ele é criticado na Guerra do Vietnã, porque quando ele viu que ele estava perdendo a disputa, quando ele estava perdendo a guerra, ele começa a jogar esse herbicida. Aí ali tem um exemplo de 2 aviões estão passando herbicida. E aquele herbicida em contato com a pele, com o solo, com a água e com o ar, ele contamina. E essa contaminação, os vietnamitas têm até hoje. Graves consequências. Aí aqui eu trouxe para vocês 2 imagens do fronte da guerra em si, onde os vietnamitas conheciam muito bem essa região, e algumas das consequências. Os Estados Unidos até hoje não admitem que perderam a guerra. Eles falaram que eles saíram porque estrategicamente não valia a pena mais estar no território do Vietnã. Atualmente o Vietnã tem uma economia modesta,
e sofre com a pobreza da população. Cerca de 15% da população do Vietnã vive na pobreza. Então, não é um país tão desenvolvido assim. Parte da sua floresta jamais se recuperaram. Aí aqui nós conseguimos notar, nos dias de hoje, uma área onde foi o agente laranja, ele sofreu, onde foi despejado o agente laranja, ele não consegue se recuperar devido à toxicidade que há daqueles produtos, daqueles herbicidas. E é um orgulho muito grande da população vietnamita ter vencido os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, até aquele momento, ele era a grande potência. Todos os conflitos que ele entraram, eles ganharam, mas esses eles perderam. Mesmo tendo todo o aparato militar, eles não conseguiram tirar o orgulho da população vietnamita. E aqui, ó, nós temos essas duas imagens que correram o mundo. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar essas duas imagens que são símbolos da guerra, que é aquela menina correndo por causa do ataque americano. E tem uma mulher vietnamita que ela teve orgulho porque ela estava lutando pelo país dela. Então, nós temos, mesmo com todas essas catástrofes que nós tivemos, com esse conflito, a população ela estava muito interessada em ajudar o país. E sem contar que pós-Segunda Guerra, alguns países eles começaram a se separar. A Alemanha, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. E também o Vietnã, ele também estava querendo separar. Mais um motivo para os americanos irem lá para tentar apaziguar a situação. Só que quando os americanos chegam lá e vê aquela situação, eles mudam todas as estratégias. E aí a população, ela se une por um único ideal. Quem vai mandar no país é nós, não é eles. Não são os americanos. Então essas duas fotos, elas demonstram, primeiro, o desespero da população, as crianças correndo, e aquela menina correndo nua, e até a soldada vietnamita que correu o mundo essa imagem, porque demonstrando que até mesmo as mulheres, nesse momento, e todo mundo achava que as mulheres não deveriam ir para o combate, que as mulheres têm que ficar em casa, têm que ficar na retaguarda, ela foi um símbolo que nós podemos ajudar o país a não ficar na mão dos americanos. Então essa imagem ela mostra como que estava a população vietnamita em relação a esse conflito. Aí aqui, ó, eu tenho algumas imagens, tenha mais imagens, eu não trouxe mais imagens, eu trouxe só essas duas, para vocês verem as consequências que o herbicida ele trouxe. O herbicida ele trouxe problemas neurológicos, problemas psíquicos, uma série de problemas relacionados ao herbicida que os Estados Unidos jogou no Vietnã. E o que mais deixa a população mundial indignada é que os Estados Unidos, mesmo sabendo que errou, jamais pediu desculpa ao Vietnã. Por quê? Porque a quantidade de herbicida que ele jogou naquele território e o problema que ele trouxe depois para a população foi muito grande. E até hoje os Estados Unidos nenhuma carta pedindo desculpa para a população ele mandou. Então, os problemas que tiveram
no país foi muito grande. E algumas regiões agrícolas importantes do Vietnã, elas nunca mais se recuperaram. Algumas regiões que eram importantes para produção de alimento e outras coisas do Vietnã nunca mais se recuperaram. Então, o país ele teve uma baixa muito grande, porém, eles tiveram orgulho da população de ter vencido os Estados Unidos. E esses esconderijos que os vietnamitas tinham, porque eles conheciam muito bem o território deles. Eles conheciam muito bem. Por isso que é tão importante conhecer o território. Ah, professor, conhecer o território para fazer guerra. Não, não é para fazer guerra. É porque se eu conheço muito bem o meu território, se por algum acaso tiver algum problema, algum conflito, eu conheço muito bem o meu território. Então eu sei onde que eu posso atacar os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. Então, o que a população do Vietnã fez nesse conflito com os americanos foi o quê? Foi uma maneira que eles tiveram de se juntar para um bem comum, que era derrotar os Estados Unidos e o país continuar, podemos dizer assim, se desenvolvendo. Só que as consequências foram muito grandes. Os Estados Unidos, quando se retiram, deixam a população, a biodiversidade, muitos problemas, podemos dizer assim. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Não. Não? Quem está acordado? Não tem nenhuma dúvida. Quem está acordado? Alguma dúvida? Não? Não. Não? Não. Então vamos lá, pessoal. Não, professor, não está dormindo, não. Ah, tá. Então tá bom. Pessoal, aí a outra questão que nós vamos trabalhar. Remanescentes radioativos soviéticos. Que remanescentes radioativos são esses? Esses remanescentes radioativos são produtos, são usinas que a ex-União Soviética tinha quando era aquela antiga potência e depois, quando ela acaba, ficou para os outros países. E cada país ficou independente, então elas ficaram. Nós sabemos que a União Soviética, assim que acaba, a partir de 89, 90, 91, ela não existe mais. Aí ela vira a Rússia e um monte de paizinho que estava junto com ela se torna independente. Nesses remanescentes radioativos, nós temos dois países que merecem destaque. Uma é a Ucrânia e a outra é o Cazaquistão. A Ucrânia, ela foi a mais prejudicada pelo desastre nuclear de Chernobyl. Aquele desastre nuclear que nós trabalhamos, e eu falei para vocês que era uma das usinas mais importantes da ex-União Soviética, era uma usina que estava ganhando destaque naquela região e no mundo. Por quê? Porque os europeus não têm uma quantidade muito grande de rios para a produção de energia igual ao Brasil. Então, o que é que eles fazem? Eles vão lá e tem que produzir energia de alguma forma. E uma forma que eles fazem, qual é? Usina nuclear. Ah, professor, mas se der problema, a consequência é muito maior. É muito maior. Só que eles têm que produzir energia de alguma forma. Claro que hoje em dia as usinas são muito mais confiáveis, têm uma segurança muito maior, mas há acidentes. Acidentes podem acontecer em qualquer lugar. Então, na usina de Chernobyl, algumas consequências que temos até hoje perda da biodiversidade. Algumas pessoas ainda sofrem com consequência da radioatividade
E sem contar que algumas regiões próximas à usina ainda estão com a radioatividade muito alta. A radioatividade está muito alta ainda. Mesmo tanto tempo depois, essas usinas, elas ainda sofrem. Por isso, em alguns lugares, ainda não é permitido acesso. É permitido somente em alguns lugares da região. Em todos os lugares, não. Por quê? Porque a radioatividade ainda é muito alta. E isso faz com que pessoas nunca mais irão voltar aos seus lares. Onde era principalmente a cidadezinha de Pripyat, onde estava localizada essa usina nuclear. E nós temos o Cazaquistão. O Cazaquistão era uma área de teste da ex-União Soviética. Essa área de teste, alguns dados mostram que mais de 500 mil pessoas foram expostas à radiação sem saber. Elas não sabiam as consequências que o governo soviético estava desenvolvendo e essas pessoas foram expostas e também problemas relacionados à contaminação. Aí recursos hídricos, impactos ambientais, também com problemas sociais. Lembrando que esses dois países não são países ricos, não são países desenvolvidos. São pequenos países. Então, a condição que eles têm de se desenvolver, de melhorar a condição de vida, é muito mais difícil do que outros países. E no período da Guerra Fria, se intensificou os testes nucleares. Por quê? Os Estados Unidos e a União Soviética, nesse período, estavam disputando seu território, estavam disputando áreas do globo. E quem tinha mais aliados, podemos dizer assim, aliados, tinha uma maior importância. E se eu tenho mais aliados, se eu uso os meus militares, o meu exército de uma maneira mais efetiva, eu terei menos problemas. Porque ninguém vai querer enfrentar um país onde já tem armas nucleares. E o Cazaquistão, ele foi o local escolhido para a ex-União Soviética fazer os seus testes. Então, olhem o problema que o Cazaquistão teve, a consequência após 1990, 91, para isso. As consequências ficaram para isso, porque eles ficaram independentes. A ex-União Soviética não existe mais, vira a Rússia. Um monte de país se torna independente. E essa independência fez com que as pessoas que foram expostas a essa radiação fossem problemas não da Rússia. Agora é do Cazaquistão, ó. O problema é teu e resolve o problema. Então há uma dificuldade muito grande de entendimento, por quê? Essas áreas eram grandes? Eram. Moravam pessoas próximas? Não, as pessoas moravam longe. Mas nós sabemos que a radiação, ela não tem fronteira. Principalmente devido a estar no ar. Os ventos, as chuvas, fazem com que os problemas eles comecem a passar das fronteiras. Como que conseguiram descobrir que Chernobyl deu problema? Na Europa. Na Alemanha, França, começaram a notar que tinha algo na atmosfera acima do normal. A radiação em cima do normal. Opa, mas tem radiação em cima do normal?
Na nossa não é. Eles começaram a ligar umas usinas com as outras até que chegaram em Chernobyl. Só que o governo demorou. O governo na União Soviética demorou para alertar a população. Demorou para dizer, ó, vocês têm que se retirar. Outro fator, eles não estavam preparados para esse acidente. Eles não estavam preparados. Então, Chernobyl foi um marco no desastre nuclear. E o Cazaquistão, ele só porque era uma área de teste. A partir de 1990, a União Soviética não existe mais, acabou. Cazaquistão, é independente, o problema é teu, vai resolver o teu problema. Então, ficou com o Cazaquistão esse grande problema. E aqui tem algumas imagens de Chernobyl, onde nós temos ali a usina, onde teve a explosão do reator, onde o reator ele tinha que ser feito testes realmente de aquecimento e resfriamento, porém, tempos mais tarde, descobre-se do relatório final que foi um erro humano. Aí ali, uma área daquela cidade de Chernobyl, onde as pessoas saíram, tiveram que se retirar da cidade. Aí aqui nós temos a imagem da cidade e a usina lá atrás. Olhem como que está o cenário da cidade. Cidade fantasma, realmente. Uma cidade fantasma. Uma cidade onde o índice de radioatividade ali ainda é muito alto, mesmo tanto tempo depois. E ao lado tem um parque. Pessoal, a história desse parque, alguém sabe? Antes de eu contar. Nunca ouvi falar Eu sobre sei. esse parque, professor. Não pode falar. Não, que eu disse que nunca ouvi falar sobre esse parque. Ah, tá. Eu sei. Não conta, pode falar. Ia ter a festa no dia do trabalho, ia ter uma festa ali, ia abrir esse parque. Daí, antes do dia do trabalho, teve a explosão e o pessoal teve que sair do local. Isso mesmo. Eduardo? Sim. Isso. Beleza, certinho, Eduardo. Pessoal, o Eduardo já contou a moral da história. Esse parque era no dia do trabalho e a cidade estava se preparando para o dia e eles montaram esse parque para a população da cidade. Porque ali ia ser uma área onde ia ser uma festa. Esse parque nunca foi inaugurado. Porque no dia da explosão, aconteceu à noite, e esse parque nunca foi inaugurado. Ia ser inaugurado no outro dia. O parque está desde a época do acidente de Chernobyl lá. E outra coisa, a radioatividade ainda é alta naquela região. Ou seja, o parque, ele era para ser mais uma forma de comemoração do Dia do Trabalho, e ele não foi. O parque nunca foi inaugurado. As partes que vocês estão vendo ali nas imagens estão desde o dia que teve o acidente de Chernobyl. Ah, por isso é que tá tudo amarronzado, tá tudo Isso. enferrujado. Exatamente, ele nunca foi utilizado. Somente quem montou ele para entregar para a população para brincar no dia. Mas ele está assim ainda. Então, olhem o problema, a consequência que há dessas usinas da produção de energia. Alguns vão dizer que estão a favor, outros vão dizer que são contra. Mas nós temos que entender que há o risco de acidente. Nós não podemos dizer que não. Não, vai acontecer tudo como nós queremos. Não, ninguém tem uma bola de cristal para saber se vai dar certo ou se vai dar errado. Há o risco? Há.
E aqui é o Cazaquistão, é um exemplo de um teste nuclear. E do lado, consequências dos testes nucleares no Cazaquistão, onde era uma área onde a ex-União Soviética fazia os seus testes. E aqui uma imagem que mostra como que era o cenário dos testes nucleares. Note-se que aquela região é uma região muito grande e que não há habitantes por perto. Porém, a radiação, ela vai pelo ar, ela vai pela água. Então, muitas pessoas sofreram consequências desse tipo de radiação. E ali podemos dizer, uma vestimenta, uma proteção para alertar as pessoas do problema que toda aquela região ali teve, ou tem, porque até hoje há alguns problemas em relação a isso. Perguntas? Não. Não? Nenhuma, Maria? Hã? Não. A princípio, nenhuma, professor. Ah, é? Professor, o professor explica tão bem, tudo certinho, que a gente não tem mais dúvida. Ah, não, mas não pode ser assim, né, Gabriel? Vocês têm que ter dúvida, cara. Pessoal, vamos lá. Bom, professor, fosse assim uma dúvida, só que não em relação assim ao conteúdo, é que me veio uma agora. Quanto será que isso aí vai passar? Gabriel, o grande problema é, quando nós falamos de radiação, nós não temos número exato. Por quê? Esse problema, a partir do momento que ele pega no ar, ele se espalha. Por isso que eu falei aquela hora, na atmosfera, e quando nós falamos de radiação, não tem uma fronteira física para dizer para a radiação não ir. Tu não pode passar. Não tem coisa. Então vai pelo ar. O solo dessa região está extremamente prejudicado. Por quê? Por causa dos testes nucleares e por causa da radiação. A água extremamente prejudicada. Muitas pessoas não podem mais usar aquela água para coisas simples. Lavar o carro, lavar as plantas. Porque a toxicidade ainda naquele ambiente ainda é muito grande. E sem contar que no período da Guerra Fria, muitos testes nucleares eram feitos e a população não sabia das consequências. Achava-se que era só uma explosão. Vão estar fazendo uns testes nucleares ali e não vai acontecer nada. Não, só que a população não sabia da consequência. Quando começa a ter perda da biodiversidade, quando começa a ter problemas relacionados à saúde, é que as pessoas começam a entender as consequências que tiveram. Então não era para eles estar fazendo testes nucleares, então, professor? Não era que era para eles não estar fazendo testes nucleares. Acho que muitos países têm coisas muito mais importantes para cuidar do que está fazendo testes nucleares. Mas nós sabemos que a partir do momento que eu tenho uma bomba atômica, eu sou muito mais respeitado pelos meus inimigos do que não. Outro fator, eles faziam os testes e depois saíam embora, como se nada tivesse acontecendo. E a população que mora ali, que vivia ali, que sofre as maiores consequências. Normalmente é assim. No Japão foi assim. E no Vietnã que nós vimos, eu apresentei para vocês, é assim. Não pensem que é diferente porque é assim.
A população mais carente, a população que vai ficar ali é que mais vai sofrer, porque se a população tivesse dinheiro, saía dali para outro lugar. A população não tem outro lugar para ir. Então ela tem que se sujeitar a ficar ali. Aí um ambiente extremamente difícil, um ambiente onde nem todos os tipos de culturas e agricultura eu vou conseguir fazer, porque o meu solo foi prejudicado, a minha água foi prejudicada, como é que eu consegui me desenvolver? E sem contar com as doenças. Vocês viram ali as doenças que são doenças tanto no Vietnã e também no Cazaquistão, e são doenças hereditárias. Vai passar do pai para a filha e assim sucessivamente. Porque o DNA dessas pessoas foi modificado. Então, o que era para ser uma coisa normal, ela começa a ter mutações, e essas mutações muitas vezes fazem o quê? Dá alguns problemas físicos, neurológicos, fazendo com que a grande maioria não vê isso. A grande maioria não vê. Viu que teve uma guerra e as consequências de uma guerra. Porque se for uma guerra e ela bater os dois países, fizerem uma guerra e acabasse, ganhou e acabou a história, pega as tuas coisas e vai. Não, a consequência é para a população que fica. E a tensão que fica no mundo. Porque em algum momento os países vão ter que se posicionar. Em algum momento. Ou para um lado ou para o outro. E esse posicionamento, às vezes, pode ser a tua vitória ou a tua derrota. Então, há esse questionamento, porém, que nós tiramos disso tudo, eu queria mostrar para vocês, é que será que vale a pena uma guerra para depois vermos tantos sofrimentos, tantos prejuízos, ou até mesmo testes nucleares, como estão acontecendo, como aconteceu no Cazaquistão? A população que mora ali, que sofre, vale a pena esse investimento desses países em armamento? Então é isso que nós temos que pensar. Nós temos que pensar de uma forma que a população, a guerra vai passar. Vai passar. Pode durar 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30 anos. Mas a população fica. E a população fica como? Como que fica ali a população, a relação da população? Então é isso que nós temos que entender. É isso que eu quero que vocês prestem atenção, porque a guerra, ela traz um vencedor, mas ela traz muito mais perdedores do que vencedores. E as consequências que ela deixa para nós, muitas vezes a gente fica com vergonha de ver a história. Mas a gente vê a história para a gente não errar de novo. O ser humano não errar de novo, mas o ser humano continua errando. A gente continua errando. Então aí que é o problema disso tudo.